Oi, gente, tudo bem? Nessa aula, nós vamos finalizar o assunto de classes de palavras dentro de morfologia e vamos abordar conjunção e preposição. Eu sou a professora Marcela e espero que ao final dessa aula você consiga compreender esses conceitos. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos nos lembrar de como foi o nosso trabalho até aqui. Nós trabalhamos inicialmente com as classes que estão relacionadas ao nome, o substantivo, que é o próprio nome, o artigo, que pode acompanhá-lo, particularizá-lo, o adjetivo, que traz uma caracterização, o pronome, que é um substituto para o substantivo, e o numeral, que o quantifica. Ainda trabalhamos com as classes relacionadas ao verbo, o próprio verbo e o advérbio, que vai trazer uma característica ao verbo. E nessa aula nós vamos trabalhar com as classes chamadas de relacionais, isto é, aquelas que estabelecem relações entre os termos das frases ou orações, as preposições e conjunções, respectivamente. Vamos lá? Vamos iniciar pela preposição. O que é preposição? Qual o seu conceito? Nós vamos definir preposição como a classe de palavras que vai ter como função ligar os termos da oração. Como assim? Toda frase, toda oração vai precisar ligar os termos, estabelecendo relações entre eles. Por exemplo, o sujeito eu, o verbo gosto, e quem gosta, gosta de alguma coisa, sorvete. Esse de está ligando o verbo ao seu objeto. E é esse o papel das preposições. São muitas. E cada uma delas vai estabelecer um tipo de sentido. Como assim preposição de meio? Por exemplo, eu fui de carro. O carro representa o meio que eu usei para me locomover. Posso pensar em companhia. Eu fui com ele. Posso pensar em causa. Morreu de fome, sendo a fome a causa da morte. Origem, eu vim da praia. Então, cada preposição vai construir um tipo de valor semântico. E quais são elas? São todas essas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para. Vou tirar o per dessa lista, que ele está aí apenas por aspectos conceituais, mas a gente só usa na expressão per capita. Então não precisa gastar a sua memória pensando no per. Perante, por, sem, sob, sobre, traz. E o traz a gente só vai usar em composições, nas chamadas locuções prepositivas. Por exemplo, por trás é um exemplo delas. A gente não usa traz sozinho, né? A gente vai usar atrás, por exemplo, detrás. E cuidado para não confundir com o verbo trazer, que é com S e sem acento. Então, além dessas preposições que estão puras, a gente vai pensar em contrações, ou seja, junções das preposições com outras palavras. Por exemplo, a preposição de com o artigo feminino ou masculino a ou o, formando da e do. Por exemplo, a preposição em mais os artigos formando na e no, a preposição com artigo formando o ao ou a crase. Ainda podemos pensar nas junções entre a preposição em mais algum pronome, por exemplo, que vai formar naquele, assim como a preposição de com os pronomes esse ou essa, formando desse e dessa. Então, lembrando, as preposições vão promover
a ligação entre os termos da oração. Vão trazer valores semânticos e podem aparecer combinadas com outras palavras. Vamos ver agora as conjunções? Qual a diferença entre a conjunção e a preposição? Então, se a preposição serve para ligar os termos da oração, a conjunção liga as próprias orações. Então, quando eu tenho uma frase, um período composto por mais de um verbo, por exemplo, eu gosto de dar aula e de falar. Eu estou unindo, então, a oração eu gosto de dar aula, vou passar uma barrinha aqui para você enxergar a separação das orações, com a segunda oração e de falar. E quem faz isso é a conjunção e. Então, as conjunções vão ligar as orações, diferentemente da preposição, olha ela aqui, que vai ligar os termos da oração. E por fim, as conjunções podem ser classificadas em conjunções coordenativas, que vão ligar as orações coordenadas. Vai ter vídeo sobre isso, então se você não sabe o que é, procure mais à frente. Além disso, podem ser as subordinativas, que vão ligar as orações subordinadas. E dentro das subordinativas, a gente vai ter dois tipos. As conjunções integrantes, por exemplo, que e se, que vão ligar orações subordinadas substantivas, e as conjunções subordinativas adverbiais, que vão ligar essas orações. Um exemplo, causal, condicional e assim por diante, tá? Cada oração subordinada vai ter o seu tipo de conjunção. Bem fácil, né? Então, essas foram as classes de palavras relacionais, as preposições e as conjunções. Lembrando a diferença, preposição liga termos da oração, conjunção liga as orações. Até o próximo vídeo. Tchau!